já Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que não há crime o fato de ele ter se hospedado na embaixada da Hungria em fevereiro, dias depois de ele ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal. Questionado por jornalistas, o ex-presidente rebateu e declarou, vou abrir aspas, porque ele disse para os jornalistas: porventura, dormir na embaixada, conversar com o embaixador, tem algum crime nisso? Tenha santa paciência, chega de perseguir, pessoal. Fecho aspas, palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo após as explicações, deputados da base governista acionaram o Supremo Tribunal Federal e a PGR, Procuradoria-Geral da República, com pedidos de prisão preventiva contra Bolsonaro. Eles alegam suposto descumprimento de medidas cautelares e avaliação dos fatos com a gravidade que lhe é inerente. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Questionamento feito por jornalistas ontem em São Paulo, naquele estilo Bolsonaro, rápidas respostas, invertendo muitas narrativas e perguntas feitas pelos jornalistas. Há algo que ele possa fazer diferente disso? Faca afiada nas respostas, né? Mas o importante é o convencimento para quem vai julgar, né? E é isso que se espera nessa explicação oficial. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Alan, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo. E boa noite a você que está aqui acompanhando os pingos nos is. Isso, olha, é muito importante e responsabilidade aqui para nós que no dia a dia nos encontramos. Olha, esta ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à embaixada da Hungria provocou muito debate político. Na verdade, não é uma ida, é uma ficada de 2 dias. Isso preocupou ainda mais. Os aliados do ex-presidente dizem aqui claramente que ele tem o direito de se defender e tem o direito também de vender a sua imagem para o exterior. E mais, eu tive a revelação ali de que ele já fez visitas a outras embaixadas, vem conversando com vários embaixadores e a ideia ali é fazer a mesma estratégia que o grupo do PT fez quando ele, Jair Bolsonaro, era presidente do Brasil. Celso Amorim saiu por aí vendendo uma ideia de Brasil, dirigido por um translocado, por um homicida, por um homem que não gostava de homossexuais, que não gostava de mulheres, enfim, vendeu uma imagem de Brasil caótico ao exterior. Isso não era verdade, um trabalho contra o Brasil. E mais, dizendo que por aqui se botava fogo em floresta. Tudo mentira, mas enfim, foi uma versão. E agora o ex-presidente Jair Bolsonaro está mostrando o que ele pensa de Brasil, da política, das ações contra ele, são vários inquéritos, já está condenado em 2 processos no TSE que o tornaram inelegível, né? Então ele está fazendo essa defesa pública e fazendo principalmente esse acompanhamento dos organismos internacionais. O que há de diferente nessa história é que ele não visitou a embaixada como muitos de nós fazemos aqui no dia a dia. Aqui é um setor cheio de embaixadas. Ele dormiu durante 2 dias e num momento ali tenso, em que houve logo depois da operação contra ele, que pegou o passaporte dele, e ele poderia imaginar que estava sendo vigiado e que poderia ter qualquer prisão decretada. Agora, é incomum aqui no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu o contrário, que alguém seja surpreendido com um mandado de prisão sem antes ser julgado e condenado. Veja bem que a última súmula do Supremo determina que a prisão só deve acontecer depois do transitado em julgado. Foi a última decisão do Supremo Tribunal Federal. E esse processo está na fase inicial, inquérito. Não é nem processo. Ele não é réu, ele não é denunciado, mas mesmo assim há no ar essa possibilidade. É inegável, a gente não pode dizer que todos perguntam, e aí, como é que é? Vai ou não vai decretar? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Né? Há uma insegurança, por isso ele foi até a embaixada. Agora, o convencimento aí é muito difícil, porque para o julgador fica aquela história de que ele estava tentando se abrigar, se exilar numa embaixada. E na embaixada da Hungria, onde o primeiro-ministro húngaro é muito amigo dele, já até o chamou de irmão, Orbán. Também com a gente
Alan Gani, fazendo aquela dobradinha, programa 3 em 1 e os pingos nos is. Gani, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Estamos tratando do questionamento feito por jornalistas ontem à noite a Jair Bolsonaro, ele dizendo: não há crime nenhum em dormir na embaixada, essa a justificativa dele. De fato, parece que não há nenhum crime. O problema são as circunstâncias, né, Alan Gani? E, além disso, os pedidos de prisão preventiva que foram feitos por parlamentares, tecnicamente, eles se justificam ou é mais uma ação para pressionar os órgãos competentes, hein, Gani? Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria Trindade, o homem que sabe tudo, os bastidores de Brasília. Boa noite, Beraldo. E boa noite, claro, audiência. Vamos lá. Veja, tem muita ponta solta nessa história. Não se justifica um pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva seria, no caso dele representar uma grave ameaça, uma fuga, algo do tipo. Muito pelo contrário. Aliás, vamos lá. Jair Bolsonaro, ele dorme na embaixada da Hungria e ele sai. Né? Se ele realmente quisesse algum tipo de abrigo, algum tipo de imunidade ali para a justiça não o prender, no caso, ele não teria saído. Então é uma questão lógica. Por que ele sai? Inclusive, ele fala com um dos nossos repórteres que indaga ele ali por uma coincidência, evidentemente. O Bruno não sabia que ele estava ali, né? Pergunta onde o senhor está, ele dá uma resposta evasiva, mas ele diz que iria na manifestação da Avenida Paulista. Então, peraí, alguém que está pedindo uma proteção a uma embaixada não me parece que está disposto a ir a uma manifestação na Avenida Paulista. Então, eu não vejo algum elemento que justifique a sua prisão preventiva. Obviamente que dá margem a uma ilação, que dá margem a essa hipótese de que ele estaria fugindo de uma prisão, etc. e tal. Agora, eu não vejo nem do ponto de vista técnico-jurídico, justamente porque ele sai da embaixada, ele não permanece na embaixada e está disposto a ir nas manifestações, como o foi na Avenida Paulista. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O posicionamento de Jair Bolsonaro ao ser questionado, perguntado por jornalistas ontem à noite se haveria algum tipo de crime em dormir na embaixada, ele permaneceu por ali por 2 dias, de fato parece não ter crime, só que as circunstâncias acabam fazendo com que os jornalistas questionem, por exemplo, a necessidade de ter dormido na embaixada. Ele poderia ter ficado em um outro local, me parece que esse é um dos pontos de questionamento. E além disso, Beraldo, os pedidos de prisão feitos por parlamentares da base aliada. Boa noite, Caniato, boa noite, Gani, Zé Maria e a nossa audiência que nos prestigia, todos a gente aqui nos Pingos nos Is. A base do governo está fazendo o que deve fazer, né? Eles estão ali diante de uma oportunidade dada por um oponente político. Tem que fazer algazarra, gritar, isso faz parte do jogo político, não assusta ninguém. O que assusta é a gente fazer a avaliação se a justiça julgará de uma forma isenta ou não os fatos. Porque, convenhamos, dormir numa embaixada não é proibido por lei alguma, mesmo se você tiver sem seu passaporte, porque para entrar numa embaixada não se precisa de passaporte. Agora, apesar de não ser crime, é uma daquelas coisas nesta circunstância que acaba incriminando, porque a justificativa para se passar 2 noites numa embaixada, num local onde você tem uma residência, você tem uma casa, você poderia passar esses dias na sua casa, na casa do seu filho, em ambientes muito mais familiares a você do que numa embaixada aleatória. Então, claro, é uma coisa pouco usual, é uma coisa estranha. E aí coisas estranhas numa circunstância dessa acabam funcionando contra a pessoa. Esse é o fardo que Jair Bolsonaro vai ter que carregar, essas coisas que ele precisa ficar explicando e que, né, de novo, não tem muita lógica. O que a gente vai ver agora é o desdobramento da pressão política e como o ambiente do judiciário vai lidar com essa pressão.
Pois é, tem uma informação adicional importante, inclusive, porque o embaixador húngaro no Brasil, Miklos Almai, ele foi ao Itamaraty nesta segunda-feira prestar esclarecimentos sobre essa hospedagem, essa estadia de Jair Bolsonaro na embaixada em fevereiro. Esse encontro foi relativamente rápido, cerca de 20 minutos, e de acordo com fontes do Itamaraty, o embaixador mais ouviu do que falou. Em poucas falas, Miklos tentou normalizar a estadia do ex-presidente brasileiro nessa missão diplomática. Segundo relatos, ele teria repetido a mesma linha de defesa apresentada por Bolsonaro, a de que o ex-presidente esteve na embaixada para manter contato com autoridades da Hungria. Você, José Maria Trindade, o embaixador usando exatamente a mesma justificativa, a mesma linha de defesa de Jair Bolsonaro, que essa estadia teve o objetivo de manter contato com as autoridades do país. Bem, o corpo diplomático da Hungria reforçando, dando embasamento para a linha de defesa de Jair Bolsonaro. Parece que estão falando a verdade. E me disseram que o embaixador deixou muito claro de que esta era uma posição da Hungria, ou seja, estaria, e não poderia ser diferente, né, alinhado exatamente do que pensa o primeiro-ministro Orbán, que inclusive já chamou Jair Bolsonaro de irmão. E ele tentou normalizar, não quis acrescentar, né? Apenas ouviu muito e tal, falou pouco. Mas deu mesmo a indicação de que esta é uma posição do governo, de aceitar e de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta agenda. Ele tratou esse encontro como uma agenda. Foi assim, a gente já falou aqui de que uma embaixada é um território estrangeiro no Brasil, né? O ex-presidente não iria fugir, ficaria, pelo contrário, numa vitrine, todos saberiam exatamente onde ele estava, e isso pode sim ser uma estratégia de defesa. O governo brasileiro, ele mantém relações com a Hungria, né? Mas o Orbán é claramente um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso ficou muito claro durante esta fala. Eu costumo dizer que as relações internacionais, né, o Itamaraty, a gente chama de itamaratês, né, tem uma linguagem e uma postura diferente. Algumas situações são consideradas como grave. Por exemplo, chamar o embaixador para explicações em linguagem diplomática é um tipo de puxão de orelhas, uma reprimenda, porque a partir daí se sabe, se toma conhecimento da posição oficial do país que ele representa, e aí pode acontecer várias outras ações. Eu, uma vez cobrindo o Itamaraty, eu recebi uma carta de, olha, o Brasil vê com preocupação. E eu, ali iniciante, falei, não é possível situação grave dessa, e só essa nota dizendo que o Brasil vê com preocupação. E um experiente jornalista me disse, olha, aqui a linguagem é diferente, isso aí é quase uma decretação de guerra, vê com preocupação. Então aí eu aprendi que lá existem linguagens assim próprias do itamaratês, que é a linguagem do Itamaraty, e chamar o embaixador para explicações é uma situação grave. E a gente vê claramente que esse pedido foi alinhado com o Palácio do Planalto, com o presidente Lula, ou seja, o governo brasileiro é que cobrou explicações da Hungria. O Brasil não deveria se assustar com isso. O Brasil, tradicionalmente, é destino de vários exilados, né? O Brasil costuma aceitar, por razões humanitárias, por questões políticas, e o Brasil aceita ex-presidentes que vêm exatamente ficarem exilados aqui no Brasil. São vários exemplos. Você, Alan Ganes, quer emendar já, Beraldo? É ridículo, porque você vê um posicionamento de um órgão do governo com uma atuação claramente política. O Itamaraty tem uma responsabilidade muito grande, um corpo diplomático altamente técnico, e convenhamos, se a gente for agora tomar nota de todo mundo que entra em todas as embaixadas, aí realmente vai ficar muito difícil, porque qual é o problema para a Hungria de receber um ex-presidente da República ou qualquer pessoa, enfim,
não está ali sendo procurada pela polícia, não tem nenhum tipo de condenação essa pessoa. Ela foi na embaixada. O que o Itamaraty tem a ver com isso, meu Deus do céu? Quer voltar a você, Zé Maria, rapidamente? O embaixador, ele deve explicações. Quando o embaixador chega aqui, né, ele é acreditado, ele precisa receber as credenciais e tudo passa exatamente pelo Itamaraty. É isso, Beraldo, você tem razão, é o uso político do Itamaraty. Dá uma demonstração de que o governo, né, não o Supremo, se incomodou com isso de alguma maneira. Não é exatamente uma agenda, não é receber o ex-presidente, mas ele passou 2 dias lá, o que é um pouco diferente. Mas daí a mobilizar um Ministério de Relações Exteriores contra um embaixador é realmente uma ação um pouco forte demais, como eu disse, na linguagem do Itamaratês, é uma reprimenda muito forte para uma coisa que não é tão grave. Não houve desobediência de nenhuma lei brasileira. Pois é, vou passar para o Alan Gani, mas em cima dessas informações e reflexões que vocês trouxeram, a secretária do Itamaraty, que estava na reunião, inclusive, a Maria Luísa Escorel, ela teria questionado justamente que conversas sobre o Brasil devem ser feitas a integrantes do atual governo e não com um ex-presidente. Você, Alan Gani, é possível que um ex-presidente mantenha uma agenda de eventos, encontros diplomáticos? Há impedimentos nesse sentido? Olha, veja, me parece que ele tem uma boa relação com os diplomatas da Hungria, com o próprio presidente também da Hungria, então talvez ele foi ali a convite e foi uma coincidência. A gente não sabe exatamente qual foi a motivação. Se ventila na imprensa que a motivação foi para fugir, né, de uma possível prisão. Eu não vejo muita lógica nisso, porque ele sai da embaixada. Se ele tivesse lá até agora... Se ele tivesse lá até agora, tudo bem, mas ele saiu da embaixada e outra, ele ia viver numa embaixada para sempre. Não faz muito sentido isso. Aliás, o ex-presidente, ele teve a oportunidade de sair do país em condições muito melhores do que ficar dentro de uma embaixada. Foi quando ele foi para os Estados Unidos no final do ano, ele nem era investigado ainda e ele simplesmente poderia ali, como uma autoridade, conseguir algum tipo de visto e permanecer nos Estados Unidos, né? E ter ficado por lá. Então não me parece que em nenhum momento ele teve de fato uma intenção de fugir da justiça brasileira. Agora, a motivação, a gente pode levantar N motivos. Por que ele quis dormir na embaixada, ficar um tempo ali, 2 dias na embaixada, mas também chama a atenção que ele saiu da embaixada e não está, como você bem colocou, Caniato, não está lá na embaixada até hoje, né? Você, Zé Maria, talvez não estejam fazendo uma avaliação ou conjecturas maiores do que esse episódio de fato representa? Pois é, eu devo dizer que eu frequento embaixadas aqui, vou em ocasiões festivas, né? Os embaixadores aqui fazem festa de cada país, né? Da data nacional de cada país, já fui dos Estados Unidos e vários outros. E me chama aí, viu, Zé, quando você for. Me chama aí, por favor. São festas boas, porque trazem ali costumes típicos de cada país, comida e bebida típica de cada país, e é uma festa muito importante. Eu não represento o Brasil e falo com vários assessores, não só com embaixador, mas com adidos. Eles me perguntam situações do Brasil, do dia a dia, e a gente conversa, e eu não represento o governo brasileiro e não é necessariamente assim que a coisa vai. Os assessores, eles têm que apresentar papers, né? Ou seja, avaliações políticas, e é natural que eles convidam algumas pessoas para falar. E aí, o que você está achando? Chama para um almoço, né? E a gente vai lá e fala, olha, a situação aqui é essa. Naturalmente, eu imagino que ele convide outras pessoas para falar, para entender, porque não fazer um paper, uma avaliação só com a minha presença, né? Então existe essa relação da embaixada com o dia a dia do Brasil e a secretária erra ao dizer que assunto do Brasil tem que ser tratado com o Itamaraty, só se for oficialmente,
porque o extraoficial tem que ser tratado com todos, inclusive com a imprensa. Mas eles elaboram, todas as embaixadas, né? Elaboram relatórios que são enviados lá para o comércio, para relações exteriores deles. São mais de 80 embaixadas aqui.